Life is Strange é facilmente um dos meus jogos favoritos. Não sei se é a trilha sonora tranquila, os personagens carismáticos ou as falas toscas. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Mas eu simplesmente amo esse jogo. Então eu decidi aproveitar que o novo jogo da franquia acabou de sair para discutir como os poderes funcionam. Existe alguma lógica por trás deles ou eles são apenas ferramentas para o enredo? Eu vou fazer meu melhor para responder essas perguntas nesse vídeo. Mas antes, alguns avisos importantes. Eu não vou falar sobre o True Colors porque eu não joguei ele, devido a certas razões. Também não vou considerar as HQs, porque, pelo que eu pesquisei, elas não são canônicas. Sem mais delongas, vamos começar. Para entender melhor como os poderes funcionam, primeiro precisamos falar sobre os usuários e o que eles têm em comum. Até o momento, a franquia conta com 3 jogos, com apenas 2 com usuários de poderes: Max Caulfield e Daniel Diaz. Max é uma jovem de 18 anos. Ela adquire a habilidade de voltar no tempo depois de testemunhar a morte de Chloe, sua melhor amiga. Já Daniel é um garoto de 9 anos que adquire telecinese após a morte de seu pai. De cara, podemos estabelecer que os poderes são ativados por um evento traumático, tipo Mangekyo. E as semelhanças não param por aí. Embora os poderes sejam completamente diferentes, eles têm muita coisa em comum. Então vamos anotar a primeira regra. A segunda é que os poderes podem evoluir. A evolução dos poderes é diretamente afetada por 2 fatores: treinamento e idade. Vamos falar mais sobre cada um deles, respectivamente. O usuário precisa continuar tentando melhorar seus poderes. Caso contrário, eles deixarão de evoluir. A evidência por trás dessa afirmação está em Life is Strange 2. Diferente do primeiro jogo, você tem mais de 2 finais. Eles serão definidos por como você trata Daniel e o quanto o estimula a usar seus poderes. Para simplificar, vamos chamar esses finais de finais humanos e finais X-Men. Nos finais humanos, ele tem muito menos controle sobre seus poderes, ainda precisando levantar a mão para usá-los. Já nos finais X-Men, ele os controla melhor, sendo capaz de utilizá-los apenas movimentando a cabeça. Levantar a mão parece ser necessário para o usuário usar seus poderes com mais precisão e controle. Se o indivíduo treinar o suficiente, pode minimizar ou até eliminar a necessidade do ato. A única exceção é durante surtos emocionais. Esses momentos impulsionam temporariamente as habilidades do usuário. É quase como uma transformação em Super Saiyajin. Mas esses momentos também podem fazer com que o usuário ative seus poderes involuntariamente. Isso é uma faca de 2 gumes, pois pode ajudar tanto quanto pode prejudicar o usuário ou outros à sua volta. Para entender completamente como os poderes evoluem, precisamos observar o segundo fator. Ele é tão importante quanto o anterior, se não for mais. Tanto Max quanto Daniel tentam constantemente melhorar seus poderes ao longo de suas jornadas. A questão é que os poderes de Max evoluem muito mais rápido que os de Daniel. Eles chegam no seu ápice em apenas 5 dias. E é bem simples de traçar a evolução dela, porque ela adquire uma habilidade nova a cada episódio. No primeiro episódio, ela volta no tempo. No segundo, ela para o tempo. No terceiro, ela volta no tempo através de uma foto. No quarto, ela vaga para uma realidade alternativa. E no quinto, ela viaja entre múltiplas realidades. Sim, você não ouviu errado. No quinto dia, a Max é capaz de simplesmente viajar entre realidades. A mina fica imoral, mano. Tá maluco. Ah, mas Ventus, ela não tá em outra realidade. Ela tá na mesma realidade, só alterou algumas coisas. Eu acho que esse ponto é válido, porque esse lance de múltiplas realidades é difícil de estabelecer se a história não te dá uma evidência clara. Mas esse não é o caso aqui, porque tem uma evidência absoluta disso no próprio jogo. Nesse episódio tem uma parte que a Max está em um avião, indo pra São Francisco. O nome desse capítulo é literalmente Avião entre Realidades. Então, acho que não preciso falar mais nada, né? Quanto ao Daniel, o avanço do poder dele não é tão fácil de medir como o de Max. Pois diferente de Max, onde ela ganha habilidades novas o tempo todo, grande parte da evolução de Daniel é o aperfeiçoamento e manipulação telecinética de objetos. Aumentando o peso dos objetos que ele está tentando mover, a precisão com a qual ele consegue fazer isso e a distância que ele precisa estar do mesmo. Ele realiza alguns feitos grandiosos durante o jogo, os quais podemos enquadrar em 3 categorias. Se formos falar de demonstração de força, seria no episódio 3, quando ele levanta um tronco gigantescamente enorme. Eu não faço ideia de que tipo de árvore é essa, mas vamos supor que ela seja um carvalho. Um carvalho tem uma densidade de 700 kg por metro cúbico e o chão tem 1,70. O diâmetro do tronco tem pouco mais de 3 vezes o tamanho dele. Então podemos estimar que o diâmetro do tronco tem por volta de 5,1 metros de comprimento. Se medirmos a raiz até a parte mais alta do tronco, seria mais ou menos 8 vezes o tamanho dele, ou seja, 13,6 metros. Tendo em vista a densidade do carvalho, isso significa que essa porra desse tronco tem por volta de 194,48 toneladas. Como o tronco estava largado no meio do lago, a gente pode considerar que é um tronco velho, um pouco oco e apodrecido. Vamos reduzir 50% do peso para considerar isso. Ainda assim, ficaríamos com 97,24 toneladas. Sim, é pesado pra caralho. E se você tá se perguntando se uma árvore pode ser realmente tão pesada assim, sim, pode. Eu também fiquei muito surpreso com isso. Pra você ter uma noção, um caminhão cheio tem por volta de 25 toneladas. Já um carro varia entre 0,9 e 2. Simplesmente surreal.
Se formos falar sobre variedade no uso de habilidades, seria no episódio 5, durante o massacre na fronteira, na variante Blood Brothers. Ele é capaz de criar escudos telepáticos, ondas de choque e arremessar carros longe. O moleque já tá quase virando o Tetsuo de Akira. Se formos falar de controle, é discutível, porque tem 2 momentos bizarros desse moleque. Durante o massacre na fronteira, na variante Lone Wolf, ou após o time skip na mesma versão. Nessa ele não sai do carro todo badass, mas ele nem precisa. Ele não só é capaz de fazer o carro acelerar, como gera um escudo telepático na frente dele enquanto arremessa os carros para longe. Ele utiliza todas as habilidades de maneira quase perfeita e simultânea. O moleque tá insano já. Já após o time skip, ele consegue pela primeira vez manipular os movimentos de um ser vivo com facilidade de maneira precisa, apenas movimentando a cabeça. Mesmo se não considerarmos o time skip no final do jogo, foram necessários meses para que ele fosse capaz de controlar seus poderes tão bem quanto o Max. Os 2 usuários chegam ao auge em períodos completamente diferentes. Há 2 possibilidades para isso. A Max é um prodígio absoluto, ou seus poderes evoluem mais rápido por ela ser mais velha. Em ambos os finais X-Men, só vemos Daniel usando seu poder sem utilizar as mãos quando ele tem 16 anos. Eu não acredito que isso seja uma coincidência. E também não acredito que Max seja um prodígio. Pra mim, parece mais que os poderes do Daniel evoluem netamente por conta de uma limitação física. Devido a afirmações anteriores, os poderes parecem se comportar como um músculo. Então faz sentido que se desenvolvam melhor na idade adulta ou idades próximas. Mas se você ainda não tá convencido disso, mantenha isso em mente enquanto eu falo das limitações. Não é claro se os poderes têm um limite para evoluir, mas eles certamente possuem limitações. Quando o usuário ultrapassa os limites de seus poderes, seu corpo sofre, resultando em sangramentos nasais, fadiga ou até mesmo perda de consciência. Se nenhuma das coisas anteriores acontecer, o usuário pode perder temporariamente a habilidade de usar seus poderes. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Os poderes também demonstram ser afetados por substâncias, como mostrado no episódio 4 do primeiro jogo. Após Max ser dopada, ela não consegue utilizar os poderes direito. Tendo isso em mente, se os poderes fossem estudados, talvez seria possível fabricar substâncias que melhorassem seu desempenho. Algumas perguntas não têm evidências o suficiente para uma resposta mais definitiva, mas vou abordar algumas de qualquer forma. O gênero também afeta o desenvolvimento dos usuários? Bem, essa é complicada. Porque o Daniel é o único usuário masculino que vemos nos jogos, então não temos como compará-lo com usuários de mesmo gênero para ver se há alguma diferença no desenvolvimento. Qual é a origem exata dos poderes? Sendo honesto, eu não faço ideia. Pode ser cósmica, uma mutação, ou até magia? Quem sabe? Mas se eu tivesse que escolher uma, eu diria cósmica, devido à capacidade dos poderes de manipular o tempo e o espaço. Os filhos dos usuários herdam os poderes? Eu adoraria ter uma resposta para essa. Talvez eles tenham o mesmo poder dos pais. Talvez poderes diferentes. E talvez nem ao menos tenham um. Eu poderia continuar por horas, mas aí ficaríamos aqui pra sempre. Já que os jogos não se aprofundam tanto nos detalhes dos poderes, eu realmente acho que a equipe que trabalha na franquia não liga muito pra explicar tudo sobre eles pra gente. Ou talvez eles queiram deixar aberto a interpretações. Não sei. Fiz o meu melhor pra reunir todas as evidências consistentes que encontrei. Espero ter feito um bom trabalho. Se você gostou do vídeo, considere deixar o like e se inscrever. Se tiver algo que você acha que eu esqueci, sinta-se à vontade para comentar. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau!